Eu vou aproveitar e falar nesse vídeo um pouco sobre cultivo de Vanda, porque eu não falei nada no meu canal até agora. Eu não sou lá muito especializado em Vanda. A minha ideia é visitar algum especialista, algum orquidólogo que cultiva a Vanda e fazer pergunta, tipo uma entrevista, e traduzir, se ele for comercial, né, para um cultivo na nossa casa, porque não adianta pegar a estufa dele que a gente não vai poder reproduzir na nossa casa o que ele tem lá. Então vou tentar, mas por enquanto eu vou dar umas ideias básicas, que é as que eu tenho, para ficar também aproveitar nesse vídeo aqui. As Vandas são muito bonitas. Essa é meio amarronzada, não é a cor que a gente prefere, mas tem umas violeta, umas azuis de um azul tão forte que chama atenção, viu? É difícil conseguir, porque o pessoal compra logo. Mas isso aqui é para dar uma ideia da beleza da flor das Vandas. Agora, elas duram pouco, se comparadas à flor do Phalaenopsis, que dura meses aqui, né? Já a Vanda não é tanto assim. Então você tem que aproveitar bem, levar para dentro de casa, perto de você, para curtir bem a beleza da flor delas. Bom, aqui vocês podem ver um cultivador de Vanda profissional. Olha a quantidade de raiz que elas têm. Quer dizer, para poder levar nutrientes aqui para cima. Assim que é o certo a Vanda ter um monte de raiz. E o principal, para você ver se uma Vanda está bem cultivada, ela tem que ter folha até embaixo, até encostar na raiz, ó. Tá vendo? Então, por mais velha que ela esteja, por mais alta que ela esteja, tendo folha aqui não sendo caneluda, quer dizer que ela está bem cultivada. Eles aqui molham, se vier a mangueira, deve molhar todo dia, mais que uma vez por dia, 3, 4 vezes por dia. Você pode até molhar uma vez por dia aqui em cima, mas o normal é molhar mais as raízes, porque se cai muita água aqui nas bainhas da folha, acaba apodrecendo a planta. Ó, aqui vocês podem ver uma Vanda de um amigo meu de Angra, o Senna, que é especialista em Vanda. O cultivo dele é excelente. Ela naturalmente está aqui porque ele está admirando as flores. Depois ela volta para o lugar dela, que é mais úmido. Aqui é muito sol, muito arejado para ela. Mas olha a quantidade de raiz que ela tem e repara, as folhas vão até a base, mesmo ela sendo alta. Olha aqui, por exemplo, dá para ver mais em close. Ela deve ter mais de 1 metro de tamanho. Isso aqui são 10 anos de vida aqui. E ela tem essas folhas aqui embaixo. Quer dizer, ela cresceu e não perdeu a base. Essa folha deve ter 10 anos, porque começou quando ela era baixinha e foi crescendo. Aqui não nasce folha nova, a não ser filhote. Ó. Aqui tem dois filhotes, que dá para você tirar 2 mudas dela. Ó, novamente uma Vanda com muita raiz, forte, grande, e 2 filhotes aqui, que você pode tirar e fazer uma muda separada. Bom, essa é aquela que eu comprei florida, já está murchando, e ela sofreu bastante entre sair do produtor, passar por várias mãos e parar no vendedor. Então ela perdeu muita raiz, né? Porque geralmente as pessoas pegam as raízes, enrolam tudo, colocam naqueles coisas de vidro, tipo um aquário, para enfeitar, ou naquelas caixas de madeira com um musgo dentro, alguma coisa. Então vocês evitem comprar essas Vandas, porque elas estão com a raiz muito estragada. A não ser que vocês vejam a raiz, né? Vocês peguem a raiz. Como resultado, acontece ela ficar caneluda. Quer dizer, a folha que devia sair daqui e vir até aqui embaixo, ela já perdeu. Claro que ela não vai morrer por causa disso, mas ela vai dar, é uma planta que ficou fraca, precisa recuperar, entende? Ela inclusive pegou ácaro, já foi tratada, não tem mais, deixa eu ver se dá para ver. Ó, tá vendo os risquinhos aqui brancos? Isso é mordida de ácaro, já foi tratada, não tem, e ela dá flor, não tem problema. Só que, lógico, uma Vanda que vem com a folhagem até embaixo, ela naturalmente pode dar mais flor, mais forte. Então você vê a raiz, ó. A raiz aqui está boa, né? Então ela é o que está sustentando a planta. Esse vasinho aqui, com a numeração, onde tem o nome e tudo da Vanda, é onde ela estava quando ela era filhotinho.
desse tamanhinho, eles plantam aqui e vendem. Aí eles tiram o substrato quando ela cresce, mas como isso aqui já está todo enroscado, eles acabam deixando isso aqui, o que não tem problema nenhum, porque ele não segura água, não segura nada, não apodrece raiz. Mas quando eles põem naqueles cachepôs, ou na cachepô aberto eu não digo, mas aquelas caixas, né, ou então dentro de um aquário, olha o que tem de raiz podre aqui, ó. Tudo isso aqui está morto, ó. Então eu vou ter que passar a tesoura aqui, tirar. É praticamente quase tudo, ó. Sobrou só mesmo essa aqui, que se abriu porque estava mais para cima. Eles devem ter enfiado ela no cachepô até aqui. Esse ficou para fora, não apodreceu. Mas a que estava para dentro já era, né? Essas aqui também estão boas, estão sustentando ela. Eu vou passar a tesoura e tirar tudo isso aqui, porque isso aqui só não serve para nada, só atrapalha. Mas eu preciso ver com calma, uma por uma, etc. Porque às vezes tem alguma viva aqui que ainda dá para aproveitar. Olha aí, eu fiz a limpeza, sobrou ainda um bom enraizamento, vai garantir a floração do ano que vem. Eu deixei isso aqui porque tem um aramezinho grudado nele, tá vendo? Que sobe ao longo da planta. Aqui tem uma espécie de um arame segurando, e é esse arame que vai enganchar ela em algum ferro, alguma coisa, algum galho no jardim. As flores também eu tirei as que estavam ruins, sobrou as que estavam boas. É uma vanda de cor diferente, um marrom vinho, né? E então sobrou ela assim. O que eu faço quando você tem pouca vanda? Eu ponho um pouco de barba de velho por cima aqui, bem rala, porque ele aumenta a umidade. Se eu tivesse água embaixo ou um piso de areia com umidade, não precisa essa barba de velho. Mas você tem uma sozinha no jardim e tem a chance de conseguir a barba de velho, aí é bom colocar. Pelo menos eu, né, só tenho feito. A maioria das pessoas não faz. Isso eu tenho feito no meu orquidário e tem dado certo. Vocês podem ver aqui, eu coloquei na barba de velho, é um truquezinho, mas bem ralo, tá vendo? Você vê tudo por trás, não deixa acumular. Então quando você regar, ela vai segurar a umidade e vai manter as raízes mais úmidas por mais tempo. Porque nessas estufas comerciais, de onde ela veio e onde ela estava perfeita, eles regam várias vezes por dia, né? Sempre as raízes. A parte de cima, que é onde tem as bainhas, não se rega várias vezes por dia, porque a água entra aqui dentro e acaba apodrecendo. Aqui dentro tudo, tá vendo? Ó, ainda tem um resto de coisa branca aqui do bicho que eu matei. Então aqui você rega no máximo uma vez por dia, mas aqui você pode regar várias vezes por dia se for só a raiz, porque a raiz não tem problema, porque ela escorre, não está presa em nada, não está dentro de cachepô de nada, ela seca muito rápido. Então aí você pode, vai caindo, você vai ajeitando, se ela engrossar você tira. Eu vou mostrar as outras que já tem faz tempo, e aí vocês vão ver. Ó, essa aqui já está mais sadia. Ela estava no orquidário do dono da chácara que vende planta, e ele estava cuidando dela bem no orquidário, não estava na loja. Então ela não sofreu. Vocês podem ver aqui, por exemplo, ela chegou a dar um cake. Deixa eu dar um zoom lá. Olha aqui. Ela está dando um cake aqui embaixo, que eu não posso tirar agora porque tem só uma raizinha aqui, mas já eu vou poder cortar ele fora e pendurar. Esse inclusive cresceu, já está fechando, está na hora de eu fazer o desbaste dele, né? Olha a quantidade, você espalha por cima do lugar que não tem, sempre muito ralo. Tá aqui, eu vou tirar porque isso aqui tá muito cheio. Eu vou tirar e mostrar como é que tem que ficar. Ó, aqui já mostra bem. Eu tirei todo que fez bolo e deixei só o que você consegue ver. Você pode enroscar ele pela raiz, que com o tempo essa planta se ajeita. É uma tilância, né? Tilância osneoides, é um
a barba de velho, e com o tempo ela se ajeita em cima da raiz. Mas como eu te falei, isso é uma solução minha, não está nos manuais de criador de Wanda não. Só para quem tem uma, duas, uma longe da outra, em lugar bem espaçado. Espremer um monte de Wanda com isso, apodrece tudo. Bom, aqui tem umas Wandas penduradas. Tem aquela que eu dei uma desbastada na barba de velho, que está com boas raízes. E tem essa outra aqui que eu preciso fazer todo o sistema de desbaste nela. Mas eu quero mais é mostrar para vocês os cakes que ela deu. Olha, ela está dando cake direto das folhas. Aqui, ó, um aqui e um outro aqui do lado, saindo daqui, ó. Tá vendo? Então esses cakes também não precisa dar aqui embaixo, não. Existe cake que dá aqui no alto. Só que precisa esperar sair raiz, que inclusive demora mais. Demora um pouco mais, mas sem ela ter raiz para ficar independente, você não pode cortar. Então tá aí. Tá vendo? A caneluda, a com 2 cakes e a que tá com cake embaixo. Olha minha chuva de ouro, como tá bonita. Às vezes você não tem a barba de velho e resolve, vou colocar uma palha, alguma coisa para aumentar a umidade na raiz. Não faça isso. Isso aqui é morto. Isso aqui apodrece em poucos dias. Então isso aqui você vai apodrecer a raiz junto com ele. Esse é vivo. Esse aguenta, inclusive vai receber o adubo, ele vai viver do que você dá para a Wanda. Esse é vivo, esse é morto. O morto não serve. Então não use. Em último caso, não use nada. Deixe a raiz nua, que é o cultivo convencional que todo mundo faz e dá certo. Olha, eu uso para as tilâncias e para outras plantas para segurar a umidade, também o barba de velho, tá vendo? Mas isso não é para todo mundo, você tem que estar com as coisas bem arejadas. Mas eu uso ralinho assim, ó. Essa aqui, por exemplo, está começando a querer engrossar. Então eu vou ter que limpar, ralhar ela, né, tirar um pouco aqui de dentro, se bem que não tem nada dentro dela. O perigo é não deixar ela subir aqui e abafar, né? Então ela tem a tendência, a barba de velho, de fazer isso. Olha como tá bonito o caladium, o tamanho das folhas, ó. Nossa, caladium branco, uma coisa, chama caladium cândido. Bom, aqui mostra bem como é que cultiva a Wanda. Quer dizer, digamos, uma estufa bem clara. No teu jardim tem que escolher um lugar bem claro, porque ela precisa de muita luz, mas ao mesmo tempo não pode sol direto, porque o sol direto queima, desidrata ela. Então essas raízes aqui que estão expostas. Então tem que ser o lugar mais claro que você tiver na tua casa, mas que o sol não bata diretamente nela. Ou tem umas folhazinhas de uma árvore por aqui, ou o próprio sombrite, se você tiver condições. E embaixo, vocês podem ver que as raízes estão em cima desse pedregulho aqui, porque é regada o tempo todo, né, para manter a umidade, porque ela está pendurada, ela seca. Ela não está dentro de um vaso. Se você põe uma Wanda dentro de um vaso, tudo isso apodrece. Olha, aqui você vê o sol, olha o brilho da luz nas folhas. É uma luz bem forte. E as raízes estão encostando nessa areia que está aqui no chão, e tem umas poças d'água aqui na areia. Então a raiz encosta na água e vai bebendo água aqui para cima. Então se você puder pôr elas próximos da água, ou num lugar que tem água embaixo, para a evaporação da água manter a umidade muito alta e ao mesmo tempo manter luz, você vai conseguir ter um bom cultivo. Aqui, por exemplo, esse orquidófilo tem uma opção de ter um lugar bem molhado embaixo, olha a quantidade de musgo, aí sobe aquela umidade para a raiz das Wandas. É muito difícil você conseguir em casa você ter umidade e ao mesmo tempo luz. Você tem muita luz, seca. Tem pouca luz, a umidade aumenta, mas a planta precisa de mais luz. Não é como o Phalaenopsis, que vai bem numa sombra úmida. Aqui é difícil a Wanda, porque sombra úmida ela morre, ela apodrece.
Então, você conseguir luz e ao mesmo tempo umidade, tem que ter esse tipo de estratagema, um lugar que junta água embaixo para ficar evaporando ou ficar regando várias vezes por dia. Uma boa opção para você ter vanda em casa é se você tiver um laguinho, uma coisa com água, se por acaso na sua casa, no jardim, tem algum tipo de água, aí você pode aproveitar para pendurar a vanda em cima. Mas uma coisa, a raiz dela não pode entrar dentro d'água. Se ela entrar dentro d'água, ela apodrece. Por outro lado, a raiz que nasce e vai por si, entrando na água, caindo na água, essa não apodrece, porque ela já cresce acostumada com a pontinha na água. Então o que você tem que fazer é colocar ela acima da água, mas um palmo mais ou menos, e se sair alguma raiz e descer, deixa. Mas as raízes que estavam fora da água, não ponha. Na natureza, ela vive em lugar muito úmido, meio nublado, não tem aquele sol direto, é Vietnã, é aquela região da Tailândia, Sudeste Asiático, é muito úmido e claro, uma luz bem clara. Então a neblina vai batendo nas raízes e vai mantendo ela úmida. A evaporação da floresta mantém ela úmida. E o sol não consegue queimar porque a umidade do ar não deixa queimar. Então se você tiver um espelho d'água, alguma coisa, faz isso. Senão é aquela história, areia e vai molhando, deixa a areia empapada para ir evaporando a água para cima. Uma opção, se você quiser também para pôr água embaixo das vandas, são as bromélias. É o que eu tenho aqui, porque eu não tenho laguinho, não tenho nada. Então eu uso essas bromélias que acumulam água embaixo das vandas e aí a água evapora na raiz delas. Elas gostaram, se você ver aqui, ó, olha como está nascendo bastante raizinha verde, ó, quer dizer, raiz nova. Né? Elas gostaram do lugar. Pena que eu não tenho luz suficiente, elas vão ter que ficar aqui de maneira provisória. A bromélia tem esse copo que ela forma no meio, que acumula água. Aqui está cheio d'água. Então, cada uma tem o seu copo e acaba evaporando essa água como se fosse uma areia molhada ou aquele laguinho que eu mostrei. Tem gente que tem medo de ter grande quantidade de bromélia, porque pode juntar nessas poças d'água que tem dentro dela, mosquito da dengue, alguma coisa assim. Então eu recomendo que uma vez por semana, você pulverize, a cada 15 dias, um pouco de SBP na bromélia, porque aí qualquer ovo de mosquito, é uma coisa leve assim, ó, não deixa fazer espuma em cima dela, para não queimar. Aí isso mata qualquer larva de mosquito que esteja aí, e você não vai ter perigo de ter infestação de mosquito na sua casa. Mas se você tiver muita bromélia, uma quantidade de vanda grande, umas 30 bromélias embaixo, eu recomendo o Caotrine. O Caotrine é a mesma coisa que o SBP, só que você dilui na água, claro, e aí ele tem um rendimento muito maior e é muito mais econômico. Hoje já existem vidros grandes que você compra em qualquer Cobase da vida, qualquer lugar, e tem um novo que não tem cheiro. Então você pode aplicar, que você não vai ser incomodado, não vai ter problema nenhum. Olha, aqui é uma coisa meio difícil de explicar como é que eles conseguiram esse resultado. Tantas vandas nas árvores com flor. Eu não sei se isso foi colocado depois, só para enfeitar, enfiaram algumas aqui depois, ou se ela está aqui faz tempo. Pelas raízes eu acho que estão há faz tempo. Agora o sol está pegando nelas, mas ela está com as folhas das palmeiras por cima, o que dá uma sombra, tá vendo? Então ela pega um pouco de sol, um pouco de sombra, um pouco de sol, um pouco de sombra. Aqui embaixo é só musgo. Para ele crescer desse tamanho, é uma espécie de dinheiro em penca, precisa regar toda hora isso aqui. Essa você pode pôr o mangueirão e molhar tudo, porque mesmo que a água caia na bainha das folhas, como o lugar é muito aberto, muito arejado, acaba secando logo e não fica muito tempo a água acumulada aqui dentro. Então o cara passa o mangueirão, porque não tem como ele regar essa raiz sem molhar aqui. Acaba respingando, então deve estar dando mangueirão em tudo. E aí consegue esse resultado bonito. Mas não é para qualquer um, nem para qualquer lugar. Precisa estar todo dia regando e o tempo inteiro úmido. E a luz do sol em cima
com essas folhas, acaba virando aqueles ripados antigos, em que a luz anda, uma época tem luz, uma hora tem, uma hora não tem. Já que eu estou dando um resumo aqui do cultivo de Wanda, eu vou falar também de adubação de Wanda. Se vocês andarem para trás no meu canal, vocês vão encontrar um vídeo ou dois só sobre adubação. Lá tem tudo isso em detalhes. Qualquer dúvida, vocês vão encontrar isso mais bem explicado. Eu estou devendo para vocês uma visita a algum orquidário que lida só com Wanda, para poder pegar todos os detalhes com o cultivador, como é que ele faz para cultivar as Wandas dele, né? Todas com essas raízes soltas, etc. Por enquanto eu vou dar mais ou menos o que eu fazia nas minhas, mas eu não sou um especialista em Wanda, mas as minhas eram bonitas. Então vamos lá, adubação de Wanda, você tem que usar o adubo químico, porque o adubo químico foliar, ele é um spray. Você pode ver aqui, tá vendo? É um adubo que você dilui na água, tá vendo? Aquele adubo tipo bocashi que você coloca no vaso não funciona, porque Wanda não tem vaso. Molha as folhas e as raízes, né? O pozinho, se puser, vai cair tudo no chão, claro. Esse então é o adubo químico. Mas se você não quiser um adubo orgânico, você tem duas opções, por exemplo. O Vitan, que é um organo mineral, é um adubo orgânico com sais minerais. Eu acho muito bom. Eu vou botar debaixo do vídeo, naquela setinha que abre aquela janela para baixo, onde eu dou a descrição do vídeo, eu vou pôr o link para quem quiser comprar Vitan. Este é o bocashi em pó, o original, né? Você põe uma colherzinha dessa, uma vez por mês, em cima do substrato do vaso, longe das raízes, nas beiradas assim, né? Para evitar queimar, etc. Mas se você não tem vaso, como é o caso da Wanda, que é só raiz, aí o jeito é usar um bocashi como este aqui, que é a mesma coisa que aquele, só que líquido. Aí você pega e aplica com spray, como eu mostrei agora, seguindo a diluição da bula. Eu prefiro o químico, para ser franco, mas cada um usa o que prefere. Os orgânicos são muito bons, duram bastante, mas dão um pouco de musgo, de alga, fica tudo meio esverdeado. Então tem que ficar de olho. Se começar a ficar com muito musgo, é por causa do excesso do adubo orgânico. Aí você passa um tempo usando o químico, que isso diminui. Bom, se você for usar então o adubo químico, eu conversei com alguns amigos meus que cultivam Wanda. Alguns optaram por aplicar só 1 grama diluída em 1 litro de água, uma vez por semana. Outros já preferem 2. Eu, por exemplo, uso 2, porque eu acho que como ela não tem vaso, ela não tem aonde segurar, né, esse adubo, é melhor uma quantidade um pouco maior. 1 grama seria isso aqui, ó, meia colher, digamos, de sobremesa aqui. E 2 gramas, claro, o dobro, que é o que eu uso, por litro. É isso aqui. Aí dilui bem no litro, mexe bem, fica meio azulada a água, e aí você aplica nela inteira. Eu uso o adubo químico da Peters, eu acho o melhor que tem. Tem o Plant Prod também, que é muito bom. Mas tem várias marcas no mercado que vocês podem encontrar. Quem vende o adubo Peters é a Forte. Esse aqui, ó, tá aqui, ó, Peters, profissional. Esse é o 20-20-20, que eu uso para manutenção. 400 gramas cada potinho desse, vende até em supermercado. O problema é que a Forte é super caro, porque eles vendem em quantidade pequena por um preço bem alto, é fracionado. Se você tem muita orquídea e quer comprar uma quantidade maior, eu recomendo que você vá embaixo do meu vídeo, nessa mesma janela que tem os endereços, e procura lá a Horta Viva, que é uma empresa de Maringá, no Paraná, e que manda pelo correio em sacos maiores. O preço é bem mais em conta. Eu não ganho nada com isso, não ganho comissão, não faço propaganda, eu só estou pondo para ajudar, porque é difícil encontrar. Então você molha as raízes com adubo,
deixa bem molhadinhas, essas raízes brancas vão ficar verdes, né? Mostra que elas estão chupando o líquido, e molha também a planta inteira, até lá em cima. Né? Escolhe um dia que não esteja batendo sol forte para não queimar, porque o adubo com sol ele pode queimar a planta, mas também que esteja quente, arejado para secar logo, não ficar muito tempo esse adubo grudado nela. Você pode até dar uma regada na véspera, para ela ficar mais limpa, mais úmida, e no dia seguinte você aduba. No dia que você aduba você não rega, que é para ela chupar o adubo, senão você lava o adubo e joga tudo no chão. Então todo adubo vem na bula as garantias: nitrogênio, fósforo e potássio, as quantidades. Nitrogênio é o N, o fósforo é o P e o potássio é o K. É o famoso NPK que você sempre vê nos adubos. Eu uso sempre o 20-20-20 do geral. Por que eu uso o 20-20-20 e não os outros? Porque o 20-20-20 é o, digamos, o básico para ser usado o ano inteiro, o regular, vamos dizer assim. É o de manutenção. As minhas vandas estão todas juntas, uma do lado da outra. Então, eu não sei quando que vai dar flor uma ou outra, porque como são híbridos, então elas têm várias gerações dentro dela, a época de floração é toda atrapalhada, cada uma dá num mês. Eu teria que separar em grupos, as que dão flor em janeiro, as que dão flor em fevereiro, as que dão flor em março. Por quê? Porque o de floração, que eu vou explicar a seguir, você tem que dar 1 ou 2 meses antes dela dar flor. Então, para saber o mês que ela vai dar flor, para contar 2 meses para trás, para trocar pelo adubo de floração. Mas como ali está tudo misturado, cada uma dá flor num mês, eu prefiro dar o 20-20-20 para todas, porque assim não tem perigo de eu dar errado, para dar floração para uma que devia estar tendo o de manutenção. O de floração, você tem então a quantidade de fósforo mais alta do que no de manutenção, porque é para incentivar a flor. Então é 10, 30, 20. Tem também 10, 55, 12. Tem vários tipos de adubo, várias composições. A clássica é o 10, 30, 20. Mas se vocês querem adubo de floração, é fácil. É só pegar o que tem o número do meio mais alto, que é o de floração. Né? O que tem os 3 números iguais, pode ser 10, 10, 10 ou 20, 20, 20. É o de manutenção para o ano inteiro. Então, ela tem menos nitrogênio, bastante fósforo para a planta parar de crescer, não pensar mais em crescer e pôr o foco dela nas flores. Lembra sempre, a orquídea tem um foco. Ela está focada no que ela vai fazer. Você tem que ajudar ela a continuar naquele foco. Se você começa a mudar o foco, ela se atrapalha. E aí você não tem aquela floração linda, né? Então é isso. Então, se você tem como separar as suas vandas por lote, ou se tem uma ou duas só, e você anotou o mês que ela dá flor, então 2 meses antes dela dar flor, você para de usar o de manutenção e entra para um de floração. E durante 2 meses você dá, e durante a floração também. Acabando a floração, você corta fora a flor murcha, acabou, volta para o 20-20-20. Né? Aí está resolvido. As vandas, como vocês sabem, precisam de muita umidade. E isso, é claro, ocasiona fungos. E esses fungos, eles são terríveis, eles acabam com a planta. É bom, quando tiver uma semana de chuva, nublado, que você vê que não está secando, é bom fazer a aplicação de um fungicida de contato. O que é fungicida de contato? É um fungicida que vai entrar em contato com a planta pelo lado de fora e vai cobrir ela com uma capa protetora. E quando o fungo cair nela, vindo pelo ar, ele parece aquele dente de leão que você assopra e sai voando assim. Aquilo, o fungo é igual. Ele vem voando e pousa na planta. Aí começa a cavocar e entra. Depois que ele entra, ele infesta, e aí só um fungicida sistêmico. Você está vendo aqui, por exemplo, dentro da bainha da folha, né, você põe o algodão e ela sai com um pouco de sujeira. Ó, tá vendo? Essas coisas aqui é que é o perigo de dar alguma podridão, alguma coisa. Então é bom aplicar o fungicida
para não deixar isso proliferar. Existem dois tipos de fungicida, o de contato e o sistêmico. Eu estou colocando aqui o nome de alguns, depois vocês podem dar um stop no vídeo para olhar e anotar. Mas vamos falar primeiro o que é. O fungicida de contato é quando ele entra em contato com as folhas e ele cobre a folha da planta como se ela fosse, ele blinda ela. Então, como eu expliquei, o fungo vem voando, cai na folha e morre, porque ela está coberta pelo fungicida de contato. Nessa época de muita umidade, muita chuva e lugar quente, os fungos ficam pelo ar o tempo todo. Tem que tomar cuidado. Então vamos imaginar para uma pessoa. Você tem um machucado na sua pele, você passa uma pomada em cima do machucado e pronto, você passou um remédio de contato em cima do machucado. Agora vamos dizer que não sarou o machucado. Ele piorou, infeccionou, está dando febre, está inchando, aí ele já está dentro do seu corpo. Aí você é obrigado a tomar um remédio sistêmico. O que é sistêmico? É quando ele entra dentro do seu corpo, no seu sangue. Então você está com aquela infecção que não sarou com a pomada, ela entrou no corpo todo, está dando febre, inchando o braço, você toma antibiótico por boca. Então é sistêmico. O sistêmico tem que evitar ao máximo, porque ele pode dar toxicidade tanto numa pessoa como em planta, que é fitotoxicidade, ele tem efeitos colaterais, tem uma série de problemas. Já a pomadinha não faz mal nenhum. Então eu acho que vocês têm que ter em casa um fungicida de contato para usar sempre que estiver muito úmido. Não vai fazer mal nenhum para a planta. Os nomes estão aqui, os principais. Os Supremos, que é forte, é muito bom. Orthocite, que é o que eu uso, né? Eu tenho aqui. O meu, como foi por orquidário, o grande, né? Eu peguei um pouco para mim, tá vendo? Mas vocês podem comprar em 2, 3, 4 pessoas. Cada um põe com muito cuidado no seu vidrinho e depois descarta o vidro num lugar que bem lavadinho, tal, para não levar nada para água, com peixe, com aquário, com coisa assim. Então, o Orthocite é o que eu uso. É um fungicida de contato muito bom. O Recope, o Prolix e o Azact tem essas 3 asteriscos aqui, são os mais fracos. Assim, os mais fracos eu digo não para matar o fungo, para intoxicar você, são os menos tóxicos. É o que são os melhores para você ter na sua casa, se você morar em apartamento, tiver criança, cachorro, etc. Todos esses fungicidas, eles variam entre 1 ml a 2 ml, se for líquido, ou 1 grama a 2 gramas, se for pó, na colherzinha, por litro de água. Alguns, como esses mais feitos para lavoura, eles vêm com a bula, com vários tipos de planta que você aplica. Então tem milho, tomate, verdura. Vocês procurem na lista o que mexer com planta ornamental. É flor, é crisântemo, rosa. É essa dose que vocês vão usar para as orquídeas. Mas é entre 1 e 2 mesmo gramas por litro. Então o Azact é um dos novos que eu gosto, inclusive ele é um pouco inseticida, ele mata alguns insetos também. E ele é nada tóxico, não é tão complicado assim. Esse você pode comprar, embaixo do vídeo você abre, procura lá a Paraflor, que é onde tem o musgo do Chile, e eles vendem o Azact. O Prolix é muito bom também. Agora o vermelho está difícil de achar, mas o vermelho é mais inseticida, além de fungicida. O todo verde mata fungos, né? Então você pode passar também para proteger. 1 ml por litro, não é assim, não é nada tóxico. E ele é usado para passar em verdura, daquele negócio hidroponia. Então as plantas são criadas dentro da água, então você já imagina a quantidade de fungo que pode dar. Então eles usam isso para limpar. Inclusive o Prolix é bom para você usar assim nas bancadas, onde tem o chão, os pés onde a planta está, as paredes. Assim mata o fungo de todo lugar, né? Agora eu vi na internet o verde, o vermelho não, mas tenta o verde.
Hidroplan, tá vendo? É para hidroponia. Muito bom. Podem tentar também. Se você bobear e o fungo pegar na sua planta e entrar dentro, né, depois que ele cai, não tendo um fungicida de contato para matar, na hora que ele encosta na folha, ele enraiza, começa a furar, 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 entra. Quando ele entra, ele se espalha pela planta toda. E aí vem várias doenças. Eu vou mostrar a seguir, de maneira rápida, umas fotos do fungo que atacou a planta, vocês poderem identificar. O primeiro, o pior, é a canela seca, o Fusarium. Essa parte da planta aqui começa a ficar um marrom claro, começa a ficar seco, começa a não passar mais a seiva, as folhas vão murchando. Às vezes você pensa, é a raiz, eu não estou regando direito, joga mais água, pior ainda. Porque não adianta botar água se a água não sobe. Não só porque aqui, que é o elevador da água para jogar para as folhas, está sendo morto, estragado pelo fungo. Então você tem que olhar bem se não é o fungo ou se é falta d'água. Então a folha começa a murchar e secar, fica parecendo um guardanapo de papel, assim, desses de cozinha, todo cheio de... Eu vou mostrar a foto, é melhor. Depois tem um que também pega as pontas das folhas, vai ficando marrom daqui para trás, e tem outros que enchem de pintinha as folhas, pintinhas pretas. Com as fotos vocês vão identificar. Se vocês tiverem esse problema, esses que eu falei agora, aí não tem jeito. Vocês têm que entrar num fungicida sistêmico, porque o fungo já está dentro da sua planta. O fungo mais comum que dá em Vanda é a canela seca, que é o Fusarium. As folhas começam a ficar igual aquele guardanapo de papel que eu mencionei anteriormente, porque elas param de receber água e a receber alimento, porque a canela da Vanda, aquele caule dela entre a raiz e as folhas, vai adoecendo e vai perdendo a capacidade de levantar a comida até a folha. As pessoas se confundem, achando que é falta de água, põe mais água, o que piora a situação. Tem que olhar a canela, pôr o dedo, apertar, pegar uma faca, uma tesoura, tirar uma casquinha para ver se está verde embaixo ou se já está marrom. Vai ficando tudo seco, marrom, 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 seco e a planta morre. Esse é o mais difícil, é o mais demorado, tem que fazer aplicações quinzenais durante vários meses para conseguir salvar e é difícil. A antracnose, que é um pé de câncer, ele começa a queimar a ponta das folhas. Parece que pegou sol que estragou, mas não é o fungo. Ela fica fininha, parecendo uma folha de papel, né? Ela perde a textura da folha. Então aí você já sabe que se aparecer na ponta das folhas da sua Vanda esse tipo de imagem, então você tem que aplicar um desses fungicidas sistêmicos. Outro fungo muito comum em Vanda, você pode ver até aqui as fotos de umas folhas de Vanda, essas pintinhas parecem uma ferrugem, né? Que é o Cercospora. Ele dá essas pintinhas todas nas folhas, você vê aqui em cima. Também é outro fungo comum em Vanda e tem que aplicar fungicida sistêmico. A Guignardia é outro fungo que tem que prestar muita atenção, porque esse é difícil de identificar. Essas coisas meio profundas, tipo umas birrugas, umas manchas, parece muito bactéria. Então é difícil saber qual é qual. Mas ela dá comprida assim, a bactéria dá mais redonda. E tem aqueles testes que eu já mostrei em outros vídeos, pôr na água, cortar, se sair uma coisa melada é bactéria, se não sair nada é fungo. Tem um vídeo aí meu que explica em detalhe. Então, se vocês verem uma coisa assim, seria bom aplicar os dois, um bactericida e um fungicida, porque aí você consegue matar os dois, né? Tem que ser um espectro largo. E mesmo que seja forte para a planta, intoxique, não adianta, é melhor tratar do que deixar morrer. Ó, por último, esse outro também, que dá pintinha, muito parecido com aquele anterior. Então, dando pintinha, você já dá um fungicida, porque é esse ou aquele. Aqui também são folhas de Vanda. Aqui as pintinhas são mais escuras e mais equidistantes uma da outra. Na outra ele é mais perto, mais longe, e dá muito em Phalaenopsis também. Então precisa ficar de olho. Então essas são os principais fungos
que você vai ter na sua vanda se tiver excesso de umidade no ambiente muito quente, muito abafado, pouco arejamento, e que você não aplicou o fungicida de contato, então começa a aparecer os fungos já dentro da planta, que aí não tem jeito, fungicida sistêmico. Se vocês identificarem então alguma daquelas doenças que eu mostrei nas fotos, vocês vão ser obrigados a usar um desses aqui. E não adianta remédio caseiro, pagelança, reza, mesinha, não vai. Tem que ser remédio que entra dentro da planta para salvar. Porque o de cima você ainda quebra o galho com um monte de remédio caseiro. Mas esse aqui, depois que entrou, não tem mais jeito. Então o Opera Ultra é um super novo, né? O Sferimax também é novo. O Cercobin antigo, clássico, é o que eu mais uso. Sempre foi muito bom para mim. Eu também dividi um pouquinho, tá vendo? Fungicida sistêmico, né? 1 grama por litro de água. Se está muito infestado, pode pôr um pouquinho mais, né? Aquela colherzinha um pouquinho maior, mas 1 grama para mim já é mais suficiente. E você pega e passa nela uma vez a cada 15 dias, durante 3 vezes. É 15, põe uma vez, espera 15, mais uma vez, espera 15, mais uma vez. Mas está tudo na bula lá deles, né? Então você tem o Cercobin, Amistar, que é muito bom também, Vitavax, que é um novo, super forte, e verdadeiro também. Todos esses são fortes. Esse é bom tomar cuidado, não é assim tóxico, porque é fungicida, não é inseticida. O inseticida é que é tóxico mesmo. Para passar um Cercobin ou um fungicida de contato, vocês têm que usar o pulverizador e molhar a planta inteira, principalmente se for o fungicida de contato, porque ele trabalha por fora e tem que blindar toda a parte das folhas, tudo, toda a parte externa da planta. O sistêmico, mesmo que fique alguma parte sem estar coberta de venenos, de fungicida, como ele entra dentro do sistema da planta, ele acaba circulando por ela inteira. Mas lembra que para aplicar um negócio desse, você tem que ter uma proteção, que chama EPI, que é óculos, luva, manga comprida. Isso aí tem toda uma técnica que a gente encontra por aí para vender, tem na internet. Então o que acontece? O perigo é essa neblina. Eu estou com água aqui, né, só para mostrar como é que é. Então se bater um vento e essa neblina voltar em cima de você, você pode se intoxicar. Então o que eu vou explicar agora, inclusive eu tenho um vídeo que fala sobre isso em detalhe. Então eu vou explicar de maneira resumida como vocês podem mergulhar essa planta em um balde com água e o defensivo. Pelo menos está lá resumido, você não tem que ficar caçando dentro do meu canal essas informações. Já está tudo no jeito. Então é isso, vamos agora para a maneira segura de aplicar um defensivo numa planta. Uma maneira segura de você aplicar o defensivo para evitar aquela neblina do pulverizador vir em cima de você. Você enche d'água e mergulha a orquídea aqui dentro. Eu uso uma etiqueta escrito defensivo, presa ao balde, porque o balde que você usou com defensivo, você não pode usar com mais nada. Mesmo você lavando, nunca sabe se fica alguma coisa grudada aí por dentro. Você a põe num aquário, por exemplo, já era, é um perigo. Então esse você usa só para isso. Eu achei com essa gradação aqui e transparente numa loja de material de construção, mas eu andei procurando outros e confesso que eu não encontrei. Mas se por acaso nas suas andanças vocês encontrarem um balde com gradação, comprem, porque sempre tem utilidade. Eu acho que pondo 10 litros de água é suficiente, porque aí você dilui o defensivo em 10 litros, e se puser mais, você vai gastar muito defensivo, é caro, difícil de conseguir. Então acho que 10 está bom, você mergulha a planta aqui dentro. Se for sistêmico, ele se espalha pela planta toda, mesmo ela estando parcialmente mergulhada, porque ele entra na seiva. Se for de contato, que tem que molhar ela inteira, eu vou mostrar com uma concha como é que você faz para molhar. Eu vou colocar água aqui. Você tem aí então 10 litros de água, certinho na marca,
E agora vamos colocar o defensivo. O defensivo de contato, você tanto pode usar um forte químico, desses que vendem em lojas agrícolas, quanto pode usar um mais caseiro, que causa menos dano à saúde das pessoas, é menos perigoso e também resolve 1 ml por litro. O Orthocid é 1 grama por litro, né? E também, se for usar um fungicida sistêmico, aí tem que ser realmente um químico mais forte. Então, aqui seriam 10 gramas, porque são 10 litros. Mas eu não uso tudo isso, porque eu acho muito forte. E como você vai mergulhar a planta dentro, você pode pôr menos, umas 6 gramas, tá bom. E também não gasta tanto defensivo, né? O ideal é ter aquelas colheres com dosagem, principalmente para quando você compra aqueles suplementos alimentares, whey protein, etc., que tem a mesma densidade dele. Então aqui, por exemplo, tem 2 gramas. Então seriam 3 colherzinhas dessa para esses 10 litros. Aí você põe lá e dissolve ele na água. No caso do Azact, por exemplo, que é 1 ml por litro, aí você usa uma seringa, porque ele é líquido, né? Então seria o que? O certo seriam 10 ml, mas eu acho muito, vai desperdiçar o produto. Então você enche a seringa lá dentro, essa aqui é de 3 ml, dá 2 seringas dessas, enche lá e põe. Aqui já está outro, então você pega e põe e usa como medidor para líquido a seringa hipodérmica. Você vem então e mergulha a Wanda dentro desse líquido, onde tem o defensivo. Não vai cobrir ela toda, mas se for sistêmico, ele vai entrar por baixo e vai se espalhar pela planta toda. Lembrando que eu não estou correndo risco de nada, porque eu estou segurando por este arame, ó. Eu nem encosto a mão nela. Então ela está aqui. Agora, para um fungicida de contato, é melhor molhá-la toda, né? E mesmo para o sistêmico é bom também. Você vai deixar ela aí uns 20 minutos para ela absorver bem esse líquido. Você pode inclusive usar mais que uma no mesmo vaso, ou ao mesmo tempo, se couber, ou tirar uma, põe outra. Agora, depois, para completar essa parte de cima que não molhou, você pode pegar uma concha. Lembra que essa concha é só para isso, então para cuidar para ela não ir parar na cozinha, né? E aí você pega o defensivo e molha ela por cima. Vai molhando. Isso tudo aqui não tem perigo, não sai nenhuma neblina, não sai... Tá tudo aqui dentro, ó. Você tá tudo sob controle. Então a chance de pegar, de espirrar em você é quase nula. Aí você passa nela inteira com essa concha e ela vai estar inteira então coberta pelo defensivo. Procura olhar bem, né? Lógico que pulverizar, para quem tem muitas, é muito mais prático, mas aí tem o risco de você se contaminar com o fungicida. Então assim você passou o fungicida nela, depois de 20 minutos você tira, pendura, toma cuidado para, se você tiver um lugar que passa gente, põe um jornal embaixo para depois tudo que cair no jornal você fecha, amassa o jornal, joga no lixo, para não ficar escorrendo pelo chão, não deixa gato, cachorro pisar nesse produto que está saindo dela, porque depois ele lambe a pata e pode se contaminar, e assim você vai fazendo uma por uma até você fazer todas as que você tem. Dá mais trabalho, mas é muito mais seguro, né? Agora, se você tem orquidário, tem gente que te ajuda, tem EPI, tem todo aquele sistema, aí é muito melhor você usar o pulverizador. Lembrando que o Prolix e o Azact, para contato, não são problemáticos. Não é tão perigoso, não faz mal nenhum. Mas sempre é bom tomar cuidado, embora o fabricante fale que não faz mal, né? Sempre tem que tomar cuidado, a gente nunca sabe. Então tá aí, a Wanda dentro do defensivo, absorvendo ele para matar os fungos que podem estar dentro dela em algum canto que a gente não vê.